E agora o assunto é para quem tem crianças ou adolescentes e já deve ter ouvido aí nos últimos dias a polêmica de uma série que está atualmente num serviço de streaming e que está dando o que falar, porque o enredo é basicamente sobre um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras e que aceitam um convite meio estranho para um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais, né? Quer dizer, você está fazendo a brincadeira, se você errou, você morre. Olha só que situação, né? Várias escolas do Brasil acabaram fazendo alertas para os pais referentes ao fato de que crianças de 8 e 10 anos estavam assistindo uma série que o conteúdo, a classificação indicativa é para 16 anos. E o absurdo chegou a um ponto tão grande que o criador da série, que é uma série coreana, teve que mandar um recado para os pais falando sobre a indicação etária e tudo mais. Por aqui, o que mais nos preocupa, né, aqui no Ver Mais, são os efeitos psicológicos de assistir algo chocante demais para crianças e adolescentes, né, que não estão acostumadas a isso e que não estão nem na fase de ver isso. Por isso eu converso com a psicóloga, a Francine Garguetti. Francine, boa tarde e bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Tata. Tudo bem? Tudo. Me fala, você já assistiu essa série? Você já ouviu falar? Já. Acabei indo conhecer, porque Sim. Começou a chegar as informações e aí lidando... No consultório? Também, no Tá. consultório e, enfim, né, conversas também decorrentes ali da experiência com as filhas na escola, começou a chegar, inclusive, a escola que as minhas filhas estudam também passou um informativo em relação a isso, então nós precisamos ir entender o que está acontecendo. Então eu tive acesso à série, sim. E aí, me conta, eu não tive nem coragem de assistir. Como psicóloga, isso te chocou? Tu ficou preocupada? É uma série para adultos, isso não há dúvidas, assim, a classificação, como você disse, 16, mas assim, é algo que é bem impactante. Então, entende-se, né, que não deveria estar sendo acessado por crianças e adolescentes. Então, o conteúdo tem violência, tem cenas de sexo em alguns momentos, tem... Eu vi que tem muito sofrimento psicológico, tortura psicológica. Física e psicológica, porque ficam em uma situação bem assim, de vulnerabilidade. Tá. Então, bem preocupante, assim, de estar fazendo esse sucesso todo, né? Porque na verdade, assim, se fosse numa TV aberta, é muito engraçado, né? Se fosse uma TV aberta, os pais provavelmente não deixariam os filhos assistir. Mas por ser um serviço de streaming, muitas vezes os pais, a gente sempre repete, acabam deixando as crianças assistirem. Ou o que é mais preocupante também, de pais assistindo com as crianças junto, né? Eu já ouvi falar assim, eu sei que a série é chocante, eu sei que tem muitas dessas coisas, mas meu filho tá junto comigo, assiste junto. Esse assistir junto muda em alguma coisa ou não? Assim, abre a possibilidade de você conversar sobre aquilo e tirar dúvidas e falar o quanto isso não é adequado, mas assim, o melhor seria não ter acesso, porque naturaliza bastante assim, a situação da violência, a situação de que a vida não vale a pena, tem toda a ideia é uma crítica à situação atual enfim, do capitalismo, as pessoas que estão endividadas, que querem conseguir resolver a sua vida, enfim. Só que essa crítica social as crianças não alcançam, nem alguns adolescentes. Então, por isso que, assim, o que vai ficar é o que está ali concreto, o que está objetivo, não as entrelinhas, né, do que se propõe, o que o autor da série traz como uma situação a ser pensada. Quer dizer, é uma série para adultos justamente porque o conteúdo acho que vai muito além do que está sendo exposto, né? Exatamente. A gente tem uma outra visão. E expor, então, as crianças a assistir a esse tipo de violência. Mas eu converso depois. Minimiza
o que a criança assistiu e o que ela sentiu ali? Na verdade, eu não sei, Tata, se minimiza. Eu acredito que, assim, abre possibilidade para falar sobre, mas eu acho que o estrago já está feito. Aí, melhor seria não deixar acessar. Porque, assim, é um momento, tu cita ali a idade de 8 a 10 anos, né? É um momento que até algumas antes dessa idade tiveram acesso. Olha que loucura. É um momento em que eles estão absorvendo, né? As crianças estão num processo de construção da sua personalidade e claro que a gente não vai poder limitar todas as experiências ruins da vida, inclusive não é isso, assim, é importante ter frustração, é importante lidar com sofrimentos, isso faz parte, né, do desenvolvimento, mas um desenvolvimento provocado por uma escolha das pessoas em função o que a gente, o que a gente puder poupar, né? E uma outra coisa que eu acho interessante, estão me perguntando aqui, depois no intervalo eu passo o nome da série, até não vou falar aqui para não fazer propaganda, mas também tem uma coisa muito que esses jogos são todos brincadeiras infantis. O primeiro é o Batatinha Frita 1, 2, 3, provavelmente né? foi esse o mecanismo de sucesso. Que fez com que as crianças fossem assistir. E na cabeça, né, eu li que muitos professores estão preocupados porque as crianças que faziam as brincadeiras infantis no colégio agora acaba fazendo sinal de arminha, matando. Então, é algo que realmente a gente tem que cuidar muito, né, Francine? É a naturalização da violência, é algo que, nós estamos brincando, mas assim, claro que na nossa época, né, Tata, a gente assistia Pica-Pau. É verdade. E aí, assim, o Pica-Pau ia lá e jogava um pedaço de ferro na cabeça lá do amigo inimigo dele. Sim. Então, a gente também tinha acesso a conteúdos que, de certa forma, vamos pensar, hoje não é aquilo que seria o mais adequado, mas ainda assim era um desenho animado. E aqui a gente está lidando com pessoas, tem muita cena de matança, de sangue, enfim. E há uma certa falta de empatia com o sofrimento. Isso me marcou assim, bastante, me choca. Assim, além dessa situação da violência, da exposição desses conteúdos, é a forma como as pessoas lidam com o sofrimento e com a morte das pessoas. Uma falta de empatia, algo assim que nós já estamos num processo em função aí de pandemia, de ter dificuldade de interação social, de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Quer dizer, todo o trabalho que muitas vezes a gente faz em casa acaba indo por água abaixo. Causando estranhamento é que todos os jogos que levam essas pessoas a sofrerem, a serem torturados, a morrerem, são brincadeiras infantis. A gente falou aqui do Batatinha Frita 1, 2, 3, tem Cabo de Guerra, né? A bolinha de gude. Bolinha de gude, tudo isso. Agora imagina, tudo isso que a gente é acostumado a brincar, trazendo a violência por trás, né? Estou comentando que crianças ali de 8 a 10 ainda estão em fase de formação, né? E assistir a isso, o que traz de real, de verdadeiro para uma criança de sofrimento? É o pesadelo? É o medo de dormir sozinho? Tem mais alguma coisa aí que a gente consegue observar? Olhando assim, fora do corpinho deles, é isso, assim, vai ter alteração de comportamento, de sono, não tem estudos que digam assim, você assistiu algo agressivo, você vai ser agressivo. Mas vai somando na conta, né? E isso vai naturalizando. E aí, quando a gente sai de fora e vai para dentro do cérebro, do sistema nervoso, essas crianças, elas estão num processo de franco desenvolvimento, assim, das sinapses, que a gente chama, que é a ligação entre os neurônios. Então, vão fazendo caminhos, vão fazendo modelos que, assim, vai naturalizando isso. De como eu lido quando alguém morre, de quando alguém sofre, de como os outros lidam, porque isso aí viraliza, né? Como a gente está falando. Então, passa a ser engraçado. O outro, não deu conta lá de fazer o recorte lá no açúcar e morreu. Entendi. Né? E aí as outras pessoas conversando sobre isso e vai se tornando, além de naturalizar que não deu conta, morreu, que passa por essa crítica social que as crianças não alcançam, passa também por essa situação de ser descartável a vida, né?
Tipo Sim. assim, e não sei se vocês chegaram na parte que isso tudo acontece, isso está sendo mostrado para algumas pessoas que pagaram. Mentira, para ver tem as pessoas que estão assistindo o isso, sofrimento tem alheio. vários milionários que estão lá mascarados, ninguém sabe quem é, mas que pagam aquele prêmio em dinheiro Quer pago. dizer, para os adultos já é uma coisa chocante, Isso, né? então pessoas pagando para outras pessoas lutarem pela sua vida. Nossa. Né, por meio dessas brincadeiras de criança, mas que tem esses efeitos letais. Entendi. E aí tudo isso vai passando, né, um modelo moral, um modelo ético ou não, Sim. para quem está assistindo e está num processo de Tem formação. uma mensagem que chegou aqui, ela é bem longa, tá? Mas resumindo, tá falando que é muita hipocrisia se falar sobre isso, né? Porque na TV aberta já tem as novelas e tudo mais, e as crianças assistem, e aqui como tá num serviço fechado, agora as pessoas começam a falar. Eu acho que vale a gente deixar claro que independente de ser na TV aberta, de ser na TV fechada, o que a gente está falando aqui é sobre os conteúdos inapropriados que as crianças e adolescentes estão assistindo. Nesse caso, acabou caindo aí num aplicativo onde várias crianças fazem, aqueles de dancinha e tudo mais. Alguém jogou, né? Não a série toda, algum pedaço, e isso acabou trazendo a curiosidade para as crianças, porque imagina, brincadeiras de crianças para as crianças, elas vão querer assistir, e aí se deparam com um conteúdo que não é apropriado para a idade delas. Então, ninguém está aqui falando, ai, que é novela, né, porque tem violência, todo mundo... Não, não é para assistir, não é para assistir, né? Outra coisa aqui também que a gente havia conversado no intervalo, que eu acho que a gente tem que prestar atenção, né? Dizendo que quanto ao assunto em pauta, tem opinião, os pais são responsáveis pela segurança, saúde e educação de seus filhos. Se estes tiverem uma estrutura familiar sólida, nada vai influenciar o seu futuro. Isso é verdade? Então, nessa idade, seja na pré-adolescência ou na adolescência, há uma busca pelos pares, assim, por ser aceito. Então, assim, a gente faz de tudo e mais um pouco para poder garantir essa base, essa referência, mas ainda assim eles não estão 100% garantidos. Eles estão suscetíveis a todas essas influências. Todas essas influências de ser ou não ser aceito e de fazer ou não fazer algumas coisas para ser aceito, né? Então não é uma garantia, infelizmente. Eu gostaria que fosse dessa forma. Que fosse, né? Tendo uma base sólida, estrutural, é a garantia, mas infelizmente a gente sabe que não é. Até porque tem aquele ditado, aquela frase que é muito real depois que a gente tem filho, que a gente educa os filhos não pra gente, né? Pro mundo. Como psicóloga, para os pais que ainda não sabem ou têm a dúvida ali, meu Deus, o meu filho assistiu e agora o que eu faço? Para os pais que têm crianças que assistiram a série, como é que tu indicaria assim para se começar essa conversa sem uma cobrança, sem, olha, fiquei sabendo, como é que a gente faz depois que aconteceu? Tem que tentar manter assim a proximidade. Se você chegar xingando, assim, se não assistiu ainda, não deixe assistir. Tá. Na minha opinião, acho que não é desnecessário uma criança assistir isso. Tem uma série de possibilidades muito mais saudáveis. E como a gente disse antes, classificação indicativa serve para mostrar o quanto de conteúdo inapropriado tem. Então, não é por nada que tem ali a classificação. 16 anos, inclusive o criador não indica para menos disso. Enfim, e aí quem já assistiu, se aproxime, converse e veja qual foi o estrago, né? O que a criança entendeu daquilo. Ela tem dúvida se isso é real ou não é, porque vai depender muito tanto da idade quanto do acesso que ela já tem ao mundo, né? Então, tentar assim, partir do que ela traz e poder assim organizar algumas ideias em relação a isso. Nossa, aconteceu isso, o que você achou disso? E aí, o que você acha de quando acontece determinada coisa, assim, vai partindo da própria fala da criança. Isso para as crianças. Para os adolescentes que têm curiosidade, que já são maior, né, tem uma cognição melhor,
Vale, então, o caso dos pais, ao invés de proibirem, assistirem junto para conversar, para os adolescentes. Para os adolescentes. Mas ainda assim, claro que agora, com tudo isso, né, porque é todo um mecanismo assim, envolvido que faz com que ia passar desapercebido para muitos, mas aí, adolescentes, inclusive, porque era coisa de criança, mas aí agora chama atenção, porque está se falando disso. Tem aqui, ó, de uma professora que fala que é bem complicado. Boa tarde, é bem complicado esse tema mesmo, trabalho em escola, e já ouvi vários comentários dos menores sobre essa série. Para quem trabalha com isso, educadores e professores, além do recado para os pais, da carta, dá para fazer ali um trabalho com essas crianças? Dá para entender o que cada um acessou disso e poder refletir sobre, né? Usar da estratégia de conversar sobre o que cada um viu e aí poder pensar como fazer diferente, o que aquilo fez eles pensarem, né? Acharam legal, não acharam legal. Voltar a fazer essas brincadeiras com foco na ludicidade, a brincadeira do jeito que ela é mesmo, ajuda? Ressignificar a brincadeira que já era infantil, que foi para o outro lado. Trazer de volta para a realidade deles. É uma opção interessante? Que bom. Com certeza. Fico feliz em saber. Então, aqui, ó, pais, se os seus filhos assistiram, vamos tentar remediar. Se as crianças não assistiram, não deixe ver. A gente está falando aqui, uma psicóloga que é mãe também, que diz que não. Se você tem dúvidas, a gente não vai falar o nome da série aqui, mas pode mandar para a gente no WhatsApp, que a gente explica direitinho, fala qual é e tudo mais. Muito, muito obrigada, Francine, pela tua presença aqui hoje, para tentar dar um help aí para as pessoas também que estão meio... Eu, quando fiquei sabendo, fiquei apavorada. Falei, precisamos falar sobre isso. E vale o recado não só para essa série, mas para qualquer conteúdo que não é adequado, não é adequado. E cada vez mais as crianças tendo que lidar com coisas que não são necessárias de serem lidadas. Para a idade, né? Aproveitar a ludicidade, né, e a infância. Muito obrigada. Obrigada.